Uepa! E aí, galera, só nos computer? Fica ligado que está começando mais um The Hardware Show e no programa de hoje estamos aqui para falar de uma pecinha mágica chamada processador. Fica ligado que vai começar. E olha só quem está aqui, se não é o nosso amigo processador. Ele é Veloz Processador. E como que ele faz essa mágica? Com várias pecinhas aqui dentro, incluindo uma parte muito importante, que é o tema do nosso vídeo de hoje, que é a memória cache. Afinal de contas, para que serve essa memória cache? Vamos falar disso. Então você que já fez o seu cursinho de hardware já sabe que tudo que você faz no PC passa pelo processador. Então é ele que faz os cálculos necessários para você navegar naquele seu site maroto ou para jogar os seus joguinhos mais espertos. Parece simples na teoria, mas quando a gente estuda cada coisa em separado, fica um pouquinho mais complexo. Então assim, você não precisa ser um gênio da informática, nem precisa se formar em engenharia para entender toda a arquitetura de um processador. Mas um mínimo é sempre importante para você saber como se orientar na hora de comprar um novo processador ou um notebook, ou até para quando aquele seu amigo pedir uma assistência, e é por isso que hoje a gente vai estudar um item muito importante, que é a memória cache. Vem que está começando mais um Telecurso 2000. E para explicar melhor, vamos entender esse negócio, como é que funciona aqui com os Legos. Então o negócio é o seguinte, aqui dentro do seu processador você tem milhões de pecinhas. Vamos supor que essa daqui seja a base do processador. Aí aqui a gente vai ter o chip gráfico, que é onde vai renderizar os seus joguinhos, tá? Então esse aqui é o índio que vai renderizar lá no joguinho. Aí a gente tem as vias de comunicação internas de dentro do processador, que é para o chip gráfico conversar com outras peças. Aqui a gente tem o controlador de memória. Em laranjado temos o núcleo. Em outro laranjado temos mais um núcleo. Esse marronzinho é a memória cache, finalmente. O laranjado aqui é a interface de entrada e saída. E acima dos núcleos, ou seja, dentro dos núcleos, a gente tem outras partes da memória cache, que eu vou explicar daqui a pouquinho o que é cada parte. Então, basicamente, a gente tem aqui 3 partes de memória cache que a gente vai entender em separado para que elas servem. Então, basicamente, a gente tem... Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Agora, esse negócio da memória cache confunde um pouquinho, porque no computador a gente tem outros componentes, que é o HD, que é uma memória de armazenamento, e a memória RAM, que é uma memória de armazenamento temporário. E se a gente for colocar no nosso exemplo do Lego, a gente tem aqui, ó, chegando. Ó quem tá aqui. Se não é a petulância, se não é o cavalo mais petuludo. É ele, é o HD aqui, ó, renderizando o jogo do cavalinho, para você mandando as informações lá pro processador. E a gente ainda tem a memória RAM aqui, mandando todos os arquivos lá pro processador. Tá? Então, esse que é o problema, a gente não sabe aonde que ficam esses dados e a gente vai entender agora, é na tela do Tecmundo. Ó, vou fingir que eu tô olhando aqui, ó. Então, se a gente tivesse um microscópio, daria para ver que a memória cache é só mais uma pecinha aqui dentro do processador. É claro que não adianta você usar um microscópio ou uma lupa para olhar por fora, porque ela fica na parte interna, então você não vai conseguir distinguir com o processador fechado. Então, se você tem o seu processador aí dentro, pega uma serrinha, corta ele no meio, aí você vai conseguir ver. Ou não faz isso, porque eu não me responsabilizo. Aí que é o seguinte, a memória cache é mais ou menos como um módulo desse aqui de memória RAM embutido ali dentro. Só que claro que não é do mesmo tamanho. Ela é muito menor em tamanho nanômetro e ela custa muito mais caro por conta da velocidade e da tecnologia necessária para deixar ela pequenininha. Só que na prática, a memória cache é diferente da memória RAM, tanto em tamanho, quanto em funcionamento, quanto em tecnologia. Elas só são similares porque armazenam dados de forma temporária, já que são memórias voláteis. Então você lembra aquela história que eu estava contando com o Lego sobre as partes da memória cache? Então, esse é justamente o caso aqui. A gente tem ela dividida em subníveis, que são o nível L1, L2 e L3. O L significa level, 1, 2 e 3, apenas a subdivisão. No microscópio seria bastante simples a gente conseguir enxergar o nível L3 da memória cache,
porque ela é uma memória compartilhada entre os núcleos e fica aparente, ela tem quase o tamanho de um núcleo. Agora, as memórias L2 do cache e L1 não poderiam ser vistas porque elas ficam dentro do núcleo, junto com o núcleo. Então seria muito mais difícil de conseguir visualizar essa informação. Bom, mas para entender como funciona a memória cache, a gente precisa entender um pouquinho do funcionamento do computador em geral. Você já está ligado que os arquivos e programas ficam guardados dentro do seu HD. Aí que na hora que você dá o comando para abrir o seu joguinho, o processador solicita para o HD essa informação. E para onde é que vão esses arquivos? Bom, como o processador não tem espaço para guardar tanta informação, ele solicita que o HD envie as informações para a memória RAM e, assim, quando necessário, o processador puxa algumas informações diretamente da memória RAM, só que isso deixa o processo um pouco mais lento, porque a memória RAM trabalha com um clock mais baixo e também está mais longe. E aí é que existe a solução da memória cache, que é uma memória que guarda os dados mais importantes dentro do processador. Só que a memória cache é uma memória de pequeno espaço de armazenamento virtual que custa caro e também não existe espaço suficiente dentro do processador para pôr mais memória. Então, as fabricantes colocam apenas alguns megabytes de memória aqui dentro só para as informações mais importantes. O que acontece? Quando o processador terminou de realizar uma tarefa e já usou toda a memória daqui, ele vai puxar mais informação na memória RAM para utilizar nas próximas tarefas. Aí você pode pensar, nossa, mas isso vai deixar lento de qualquer forma. Acontece que não é bem assim, porque o processador sabe quais são as próximas etapas e solicita antecipadamente a informação para a memória RAM já puxar esses dados aqui para dentro. E aí que a CPU fica nessa conversa com a memória RAM a todo momento. Então termina uma tarefa, puxa de lá, termina uma tarefa, puxa de lá, até que o processo seja finalizado e a informação seja retornada para a sua tela. Ah, e uma coisa importante, a quantidade de memória cache impacta diretamente na performance da CPU. É por isso que um processador como o Intel Core i7 ou o Ryzen 7, que tem mais memória cache, apresentam melhor performance nos programas, porque eles precisam buscar menos informação na memória RAM. Então, se ele já tem os dados aqui dentro, ele não precisa recorrer a um componente externo. E sabe aquela história da subdivisão em níveis da memória cache? Então, o que acontece é o seguinte, como as tarefas são bem complicadas, o processador ele divide cada ação em várias etapas, incluindo dados e instruções. O nível de memória cache L1 é dividido em duas partes, sendo uma voltada para dados e outra para instruções. Como aqui a gente tem dois núcleos, então essa aqui seria a memória cache L1 de um núcleo, com um pininho para dados, outro pininho para instruções. E o mesmo vale aqui para o outro núcleo. Já o nível de memória L2, que é um pouquinho maior, conforme a nossa peça de Lego aqui, guarda informações mistas e que serão usadas após as informações do L1 terem sido finalizadas. Então, novamente, temos um nível L2 para o primeiro núcleo e um nível L2 para o segundo núcleo. E por fim, a gente tem o nível de memória cache L3, que é uma memória compartilhada entre os dois núcleos. Então, o nível de cache L3 pode ser usado para instruções específicas de cada núcleo ou então para repassar essas informações para o L2 e para o L1. Então, o resumo da ópera é o seguinte. Tudo começa no processador, que pede a informação para o HD, o HD repassa para a memória RAM repassa aos poucos para o processador, que guarda os dados aqui na memória cache. E como os cálculos demandam tempo, então existe essa conversa aqui entre os dois itens a todo tempo até uma tarefa ser finalizada. Bom, essa é uma explicação mais genérica aí sobre a memória cache, mas é o suficiente para você entender na hora de comprar o seu novo processador, qual você deve escolher, se um que tem mais memória cache faz mais sentido ou não faz. E também agora já ficou bem claro por que o Intel Core i7 ou um Ryzen 7 tem maior poder aí durante o processamento do que um Intel Core i3 ou do que um Ryzen 3. E é isso aí, esse foi mais um The Hardware Show. Quem gostou, bate palma e deixa o like esperto. Quem não gostou, só deixa o like. E eu agradeço pela sua companhia. Valeuzes e até a próxima.